Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui nesse nosso terceiro podcast desse grande módulo de córnea, conjuntiva e esclera. Finalmente a gente vai conseguir finalizar todos esses temas que são muito importantes para a nossa prova, mas eu não conseguiria fazer isso sozinho. Hoje aqui eu estou com o Pedrinho, seja bem-vindo, Pedrinho. Olá, meus amigos do Oft Review, um prazer estar aqui para mais um podcast de revisão com meus amigos Flavinho e Gui, e tenho certeza que iremos contribuir muito para revisar esse tópico muito importante para a prova do CBO. Muito bem, Pedrinho e Guilherme, mais uma vez integrando o nosso time aqui, seja muito bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem? Foco total, que esse é um assunto muito mais relevante do que vocês imaginam, despenca em prova, né? Pois é, você falou um ponto super importante aqui agora. Antes da gente começar a gravação desse podcast, a gente estava discutindo as estatísticas aqui da prova, galera. E uma coisa que é super importante para você ter em mente é que, por exemplo, da prova teórica 2, aquela prova das especialidades, córnea, conjuntiva e esclera, tá ali no quarto tema que ele é mais importante. E se a gente olha só as questões de córnea, conjuntiva e esclera, para vocês terem ideia, o assunto que mais cai, beleza, é banco de olhos, é aquela parte de transplante. Mas no top 6 a gente ainda tem as síndromes foliculares, outras doenças da conjuntiva e episclerite e esclerite. 3 desses temas que nós abordaremos hoje aqui nesse podcast, porque a gente vai falar sobre base de conjuntiva, base de esclera, falaremos ali sobre as doenças clínicas da conjuntiva e terminaremos esse nosso podcast falando sobre as doenças da esclera e também da episclera, beleza? Então fica com a gente, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui e vamos que vamos. E como a gente costuma fazer, vamos começar já sem enrolação para a gente falar um pouco sobre a parte de base de conjuntiva. E aqui, galera, sempre dá aquele nosso trato, né? Sempre mais direto ao ponto. O que é que gostam de cobrar de conjuntiva? Gostam de cobrar desde a parte da histologia, da vascularização, da questão do sistema venoso, do sistema linfático. Então, começando pela parte da histologia, galera, o que é mais cobrado aqui é em relação às características do epitélio. E uma coisa que até antigamente na literatura do CBO a gente tinha é que essa histologia ela era dividida de acordo com a topografia. Nas últimas edições, tanto do CBO quanto também da Academia Americana, a gente não tem tanto essa subdivisão, mas o que a gente precisa lembrar são algumas características especiais. Uma delas é que a gente vai lidar com um epitélio que ele é estratificado, ou seja, tem diversas camadas, ele pode ser pavimentoso ou pode ser colunar, depender da região. Agora, aqui, esse epitélio ele tem uma palavrinha-chave, que é exatamente a presença das células caliciformes. E aí, se você olha aí na imagem, você que está assistindo também aí com a imagem, a gente consegue ver, dependendo da topografia, então, por exemplo, aqui na conjuntiva tarsal, a gente consegue perceber um epitélio que ele é pavimentoso, desculpa, que ele é estratificado, ele é não queratinizado, mas você observa que essas células elas são um pouquinho mais altas. Então, a gente tem aqui um epitélio que ele é mais cilíndrico. Indo para a região do fórnix, a gente tem ali uma redundância de epitélio e indo já para a direção da conjuntiva bulbar, você percebe que a gente continua tendo um epitélio que ele é estratificado, mas aqui ele torna-se um epitélio que ele é pavimentoso. E uma coisa que é super importante da gente saber é o local onde a gente mais tem essas células caliciformes, que é especialmente na região mais medial do nosso olho e também na região mais dos fórnix, tá? Tanto é que... Fala aí, Pedrinho, o que é que você quer falar? Não, então, isso é muito interessante, essa questão de histologia, porque pode cair essa lâmina e dois contextos que podem aparecer na sua prova. O primeiro deles é, caso você tenha ali uma conjuntivalização da córnea, se você fizer uma lâmina para avaliação desse local e tiver células caliciformes, isso demonstra, né, um processo patológico nessa região. Então, é a primeira coisa importante. E a segunda, enquanto você falava, Flavinho, eu lembrei de um termo que ele hoje em dia é menos utilizado, que é o epitélio malpighiano. Então, é um termo que já caiu na prova do CBO, você pode ver em questões antigas, que é da transição ali, né, no final da conjuntiva bulbar ali, né, e é um epitélio que hoje em dia nem se faz tanta diferença, né, então ele é a transição do epitélio da conjuntiva bulbar para o epitélio da pele, então é uma coisa que cai muito pouco, mas pode aparecer aí em uma questão antiga. Beleza, é mais uma transição ali com a pele mesmo, né? Chegando ali na conjuntiva tarsal e na transição com a Isso. pele da pálpebra, exatamente. E aí uma outra coisa que... Desculpa, falei bulbar, mas eu pensei justamente isso, pensei na tarsal. Na tarsal chegando na pele da pálpebra. E uma coisa que eles, como você mesmo comentou aí agora, que já foi várias vezes questão de prova, é exatamente a gente não esperar a presença dessas células caliciformes no limbo. Porque como eu vou falar daqui a pouquinho, o limbo vai servir como uma barreira, né? Então, muito boa essa colocação aí da lâmina histopatológica. O limbo tem essa questão da barreira, né?
Muito bem. E aí a gente consegue até perceber aqui na imagem mesmo que à medida que a gente vai indo em direção lá à região do nosso limbo, é para a gente esperar uma diminuição dessas células caliciformes, tá certo? Agora, galera, apesar de a gente estar falando mais do epitélio aqui, essa questão das células caliciformes e tudo mais, conjuntiva não é apenas epitélio. A gente tem que lembrar também que a gente tem, por exemplo, o estroma da conjuntiva. E nesse estroma a gente tem uma camada mais fibrosa, que a gente tem vasos, tem nervos, e a gente tem uma camada que é super importante para a proteção da nossa superfície ocular. Afinal, a conjuntiva está ali, ó, em direto contato com o nosso meio externo. Então é muito importante que nesse estroma da conjuntiva a gente tenha uma camada também que faça a proteção dessa conjuntiva. Então vai ter plasmócito, macrófago, vai ter vasos linfáticos, tem vaso linfático aqui, tem folículos linfóides, e aqui, inclusive, nesse contexto aí de tecido mais linfático, tecido linfóide, a gente tem o que a gente chama de CAUT, que é o tecido linfóide associado à conjuntiva. Você já ouviu um termo parecido, só que lá na nossa mucosa gástrica, lá a gente tinha o MALT. E similarmente, como lá no MALT a gente poderia ter linfoma, aqui no CAUT a gente também pode ter linfoma, né, Gui? Que inclusive dá uma aparência, uma lesão que a gente conhece muito bem, que é exatamente o Salmon Patch. A gente tem uma lesãozinha mais elevada, mais alaranjada, que ela é muito característica e também gosta de cair em prova, tá? E uma outra coisa, só para falar dessa parte mais imunológica, que é o seguinte: quando o Guilherme, o Pedrinho e a gente nasceu, a gente não tinha folículos linfóides lá na nossa conjuntiva. Ele termina o seu desenvolvimento ali por volta do 3º mês. Então, por exemplo, eu sempre falo isso em aula. Se, por exemplo, você tiver uma conjuntivite neonatal, não tem como essa conjuntivite neonatal ser uma conjuntivite folicular, tá certo? Porque esses folículos linfáticos ainda não estão formados. E aí, olha, grava essa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Ela é bem diferente de uma lâmina de córnea. Na córnea você vai ter todas as camadinhas, você vai ter um estroma que ele é muito rico em colágeno, ele é bem organizado, diferentemente, por exemplo, aqui do que a gente está vendo na conjuntiva, tá certo? Que até vasos a gente tem na nossa camada lá do estroma, beleza? Só que, galera, continuando, tem duas regiões que eu ainda queria chamar a atenção aqui quando a gente fala de conjuntiva, que são exatamente a prega semilunar e a carúncula. Começando pela prega semilunar, galera, você tem que observar que essa região é um pouquinho mais lateral à carúncula, tá certo? Primeira coisa é essa, a prega semilunar ela é lateral à carúncula. No CBO 2025 agora, caiu uma questão que para você responder, você tinha que saber de cabeça que a prega semilunar era lateral à carúncula. E essa prega semilunar, galera, ela é como se fosse uma persistência aí de um tecido mais primitivo na nossa evolução. Inclusive tem alguns animais, como por exemplo o cachorro, entre outros, que tem uma espécie de terceira pálpebra. E esse resquício na gente é a prega semilunar. Interessante, né? E esse tecido, ele tem muitas células caliciformes. Daí, por exemplo, que quando a gente acorda de manhãzinha, se a gente não prestar atenção, a gente vai para o trabalho e tem um pouquinho de muco aqui aprisionado na região medial, né? E além disso, também pode ter tecido muscular e gordura. Já a carúncula, galera, a carúncula que está mais medial aqui, essa bolinha mais vermelhinha, ela é como se fosse uma pele um pouquinho mais modificada, tá? Uma espécie de pele modificada. E nela a gente vai ter um monte de coisa. A gente vai ter folículo piloso, vai ter tecido muscular, glândulas sebáceas, queratina, cartilagem, até mesmo glândulos lacrimais acessórias. Você está vendo aí que tem um monte de coisa na carúncula, né? Já que tem um monte de coisa, a prova pode querer te perguntar o que, na verdade, lá não existe, que é exatamente glândula sudorípara, tá certo? E aí eu me lembro que uma vez eu estava atendendo num serviço externo, era um sábado de manhã, chegou um paciente dizendo que tinha caído num corpo estranho, né? E tinha um outro residente me acompanhando nesse dia, eu levei ele para me acompanhar, né? Eu examinei, falei, olha, aqui não tem nada. Aí o residente chegou e falou, não, mas eu tô vendo uns pelinhos aqui nessa região aqui da carúncula e tudo mais. Eu falei, meu filho, vamos estudar um pouquinho mais de base, porque ali é normal a gente ter alguns folículos pilosos, não é para cobrar do paciente só para epilar isso aí não, tá? Sempre, né, pessoal, a gente traz alguns macetes para lembrar, então lembrar que na glândula sudorípara
Desculpa, na carúncula tem tudo, menos as glândulas sudoríparas, e aí o Mundial do Palmeiras também não foi encontrado lá. Então, tem isso, né? A audiência dos palmeirenses agora, eu tenho um aluno da mentoria que é palmeirense, não vai gostar disso aí não, viu? Mas contrafaço não há argumentos, né? Mas beleza, galerinha. A gente vai falar sobre as glândulas lacrimais acessórias quando a gente estiver lá na nossa parte de plástica, mas lembra basicamente que elas se assemelham muito à glândula lacrimal principal em termos da histologia, só que a única diferença é que aqui nas glândulas lacrimais acessórias a gente não tem ácinos, a gente tem pseudoácinos. E as principais a gente tem as glândulas de Krause e a glândula de Wolfram. Krause está mais localizada ali na região dos fornes, especialmente o superior, e Wolfram está localizado especialmente na região da base do tarso, tá certo? Em relação à drenagem linfática, já quase acabando aqui minha parte, a gente tem que lembrar que a principal drenagem linfática aqui da conjuntiva é especialmente para dois gânglios diferentes. E aí, por exemplo, se a gente pega a conjuntiva, nossa conjuntiva mais temporal superior, isso vai drenar especialmente para os nossos gânglios pré-auriculares, enquanto que a região medial e mais inferior vai drenar para os gânglios submandibulares. Daí a importância de, em várias doenças da conjuntiva, a gente fazer investigação também nesses territórios, né? Então, a conjuntivite adenoviral, que o Gui vai falar daqui a pouco, pode se manifestar justamente com o acometimento desses gânglios, justamente por causa dessa drenagem. Beleza? Em relação à vascularização arterial, tem muitas artérias, né? A gente fala isso em aula, mas uma coisa que eu queria deixar registrado é que os vasos da nossa conjuntiva bulbar, eles são vasos fenestrados, tá certo? Palavrinha-chave. Então, se cair alguma questão de angiofluoresceinografia, por exemplo, tem que saber que pode haver extravasamento dos vasos conjuntivais, exatamente porque eles são fenestrados. Em relação à drenagem venosa, grave que a gente tem mais veias do que artérias. Em relação à inervação, os 4 principais ramos que a gente tem que lembrar são principalmente o nervo frontal, o nasociliar, o lacrimal e também o infraorbital, tá certo? E para finalizar, essa era a parte de conjuntiva que eu precisava lembrar, eu quero ainda falar brevemente sobre o limbo e também sobre o tenon. O limbo, galera, é uma região de transição entre a córnea e a esclera, é uma região essencial para a saúde da nossa córnea. Sabe por quê? Porque, olha só, primeiro, ela impede o avanço ali da conjuntiva, como o Pedrinho comentou, eu não vou me repetir em relação a isso, mas também porque é uma região que a gente tem células pluripotentes, né? E se a gente lembrar, é uma região que vai ser super importante para que as células do nosso epitélio da córnea, por exemplo, elas se regenerem. Se a gente tiver uma lesão da córnea, são essas células pluripotentes que vão nos ajudar a fazer uma regeneração da córnea. Então, se a gente não tem um limbo saudável, então imagina aí, um paciente que teve uma queimadura ocular. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração para fazer o estadiamento em termos de gravidade é exatamente a gente avaliar a quantidade de limbo que está isquêmico. Porque quanto maior essa quantidade de isquemia límbica, pior o prognóstico, porque a gente sabe que a córnea não vai se recuperar de uma forma adequada, né? E para o cirurgião do glaucoma, né? O Pedrinho está aqui feliz da vida. Pedrinho, na TREC, por que que o limbo ele é importante para a gente? Então, realmente, quando você encontra o limbo ali na TREC, ele marca o local onde se encontra o trabeculado. Então, é muito importante, assim, você até vê a diferença de coloração no limbo. Então, é o que a gente utiliza clinicamente para poder fazer ali a nossa cirurgia de glaucoma. É muito importante você identificar bem essa região. Eu lembro que eu entrei na cirurgia com você me explicou isso aí, não esqueci nunca mais. Muito bacana. E agora, para realmente finalizarmos, galera, eu quero falar sobre a cápsula de Tenon. O Tenon é um tecido que ele é fibrovascular, tem basicamente 2 folhetos e está exatamente entre a conjuntiva e a esclera. O R1 que faz cirurgia de pterígio sabe muito bem o que é um Tenon, porque é exatamente esse o sítio que a gente tem a doença do pterígio, né? E o que a prova gosta de cobrar, primeiro, é aonde é que esse Tenon ele é mais espesso. E ele é mais espesso exatamente ali na região do equador do olho, né? Na metadezinha do olho. Além disso, esse Tenon ele é penetrado pelos músculos retos, especialmente 10 milímetros posteriormente ao local onde esses músculos se inserem na esclera. Flávio, entendi nada do que você falou. Você enrolou 10 milímetros aí. Galera, pensa o seguinte, o reto medial, por exemplo, ele se insere na nossa esclera em relação ao limbo 5,5 milímetros. A gente tem uma espiral de Tillot, tá? Onde é que esse músculo medial vai penetrar o Tenon? Vai penetrar 10 milímetros posteriormente a esses 5,5 milímetros. Então, vai ser 15,5 milímetros, mais ou menos, posterior em relação à região do limbo,
beleza? E é um tecido que ele é pouco celular, tem alguns fibroblastos por ali, e ele se funde a bainha do nervo óptico lá para trás, se estendendo aqui lá para a região posterior. E para finalizar agora, 2 insights clínicos desse tendon quando a gente tem esse tendon, também funciona como um tecido de sustentação, tá? Tanto para conjuntiva, como também para estruturas ali, como esse tendon é ligado a algumas estruturas da órbita, se ele degenera, a gente pode ter alguns problemas. Então, na conjuntiva, a gente pode ter a conjuntivocálase, que é uma espécie de redundância ali, porque perdeu essa estrutura de arquitetura. E também a gente tem a Sagn-Eye Síndrome, que é um estrabismo que acontece no adulto, causado por algumas alterações involucionais, principalmente desses tecidos de sustentação, e aí é uma é um diagnóstico diferencial de estrabismos na faixa etária do adulto. Beleza? Galerinha, era isso de base. Vamos passar agora com o Guilherme para a gente começar a falar especificamente agora então das doenças da conjuntiva. Manda ver, Gui. Vamos lá, nossa TED segue em AI, você revisou, achei Revisei, boa aí, viu? É. Vamos falar agora de um assunto que é muito importante, que são as síndromes foliculares. Primeira coisa seria a gente diferenciar o que é um folículo de uma papila, né? E clinicamente é algo que a gente consegue ver na lâmpada de Fenda, porque o folículo vai ter aquele aspecto mais arredondadinho, lembra um sagu, e que o centro, ele é claro, né? E histologicamente, se a gente vai avaliar aquelas células, a gente vai encontrar os linfócitos, né? Já que estamos falando realmente de uma reação que está envolvendo ali o sistema, né, desse tipo celular. É diferente das papilas, em que a gente tem um formato mais poligonal, em que a gente vai encontrar vascularização no centro da papila, né? E citologicamente, né, a citologia também é diferente, porque a gente vai encontrar neutrófilos e outros leucócitos na papila, né? Tem um macete disso aí que a gente utilizava, que era o seguinte, que o vaso no folículo é na fenda e na papila é na ponta. Então, Boa. é uma coisa que a gente usava e pode ajudar. Pode ajudar, perfeito. O folículo ele vai ser com centro clarinho, né? Vai ser a vascularização em volta, diferente da papila, que o centro tem a presença da vascularização. E aí a reação papilar, a gente lembra também, né? Vai acontecer nos quadros alérgicos, algumas conjuntivites bacterianas, e vale lembrar também da ceratoconjuntivite limbar superior, que a gente estudou lá no bloco de órbita, tá? Bom, mas vamos adentrar aqui na parte das reações foliculares. Lembrando, mais uma vez, eu vou repetir isso que foi falou que é muito importante, esses folículos estão ausentes em bebês com menos de 3 meses de idade. Então, estamos falando aqui de síndromes foliculares não incluem as conjuntivites neonatais, independente de qual seja a sua etiologia. A gente vai conversar um pouquinho sobre as conjuntivites neonatais daqui a pouco. Vamos começar falando sobre a conjuntivite adenoviral, que seria o nosso principal exemplo, o exemplo mais comum de síndrome folicular. E aí, conjuntivite adenoviral, a gente precisa lembrar que existem duas formas clínicas, né, mais importantes, né, duas apresentações possíveis. A gente tem a febre faringoconjuntival e a gente tem a forma epidêmica. E aqui o sorotipo do adenovírus também é diferente, porque na febre faringoconjuntival a gente vai encontrar adenovírus do sorotipo 3, 4, 7. Na forma epidêmica, a gente encontra os sorotipos 8, 19 e 37 como principal ali agente, né, etiológico. Quanto à clínica da febre faringoconjuntival, tá tudo no nome, então geralmente é uma criança que vai ter febre, faringite e uma conjuntivite folicular. A gente costuma ter também comprometimento, né, dos linfonodos, né, uma linfadenopatia, que é algo comum dos dois tipos, né, de conjuntivite adenoviral. Mas geralmente, gente, esse quadro de febre faringoconjuntival é um quadro mais brando. É muito incomum encontrar pseudomembranas ou infiltrado adenoviral, que seria ali um achado de complicação desse tipo de conjuntivite. É diferente da forma epidêmica, que é o que a gente costuma encontrar mais no pronto-socorro, que afeta, na realidade, indivíduos de qualquer idade, podendo ser uni ou bilateral, e que com a maior frequência vão cursar com a formação de membranas e pseudomembranas, e também na fase crônica cursar com o surgimento de infiltrados subepiteliais, que são os infiltrados adenovirais que causam, né, fotofobia, baixa visão e que dão um pouquinho de trabalho pra gente, né? Porque, em geral, conjuntivite a gente vai tratar com medidas de suporte, né, lubrificante, compressa fria, orientar a questão de isolamento. Porém, quando surgem essas complicações, a gente precisa intervir de uma forma medicamentosa um pouco mais assertiva, né? Então, se tem pseudomembrana, a gente vai retirar a pseudomembrana e vai introduzir a corticoterapia. Da mesma forma, se eu tenho um infiltrado adenoviral, um infiltrado subepitelial, eu vou precisar entrar com corticoide, e aqui a gente lembra que é um problema um tanto quanto crônico, né? Às vezes o paciente fica meses com esses infiltrados. A gente vai ter que utilizar corticoide por muito tempo, e às vezes só o corticoide não adianta, a gente vai ter que associar outras drogas imunomoduladoras, como tacrolimus e ciclosporina.
Gui, sabe qual é o principal fator de risco para alguém apresentar infiltrados que são difíceis de Eu tratar e tenho tudo duas mais? hipóteses. Diga aí. Ser médico ou ser oftalmologista. Pronto, você É matou isso as aí. duas. Tem até Isso é um a amigo certeza. nosso, Felipe, que foi preceptor junto com a gente lá, que ele ficou, acho que a preceptoria, o R3 e a preceptoria inteira lutando com tacrolimus e corticoide, porque os infiltrados não melhoravam de jeito nenhum. Não, é ruim, é ruim. E baixa a visão, né? Baixa bem. É. Bom, próxima síndrome folicular que eu quero falar com vocês é o molusco contagioso. É algo muito comum na sua prova, né? Gosta de cair. Molusco contagioso, a gente lembra que é uma lesão, na verdade, de pele, né? A gente encontra essa lesão, geralmente tem a cor da pele, ou então um pouquinho mais clara, mas caracteristicamente tem essa umbilicação central. E quando a gente tem essa lesão de pele na região periocular, sobretudo nessa região de margem palpebral, a gente pode ter associada uma conjuntivite folicular, né? Vamos lembrar aí que é uma doença viral causada pelo poxvírus, e a gente tem que ter uma atenção, sobretudo em pacientes que têm um quadro mais exuberante, um quadro bilateral. Nesses quadros, a gente precisa investigar uma possível imunossupressão associada. Quanto ao tratamento, a gente pode ficar sem fazer nada? A gente até pode, né? Alguma hora isso vai melhorar, mas tende a demorar muito, né? A conduta preconizada é justamente intervir nessa lesão cutânea, com curetagem, exérese ou crioterapia. Seriam as 3 opções do tratamento dessa condição. Próxima doença, né? A próxima, na verdade, como é que eu posso dizer? O próximo agente etiológico que pode cursar com um quadro de conjuntivite folicular é a clamídia, né? Clamídia trachomatis. E quando eu falo de clamídia trachomatis, eu preciso que você lembre, aqui da oftalmologia, de 3 possíveis quadros. A gente tem a conjuntivite neonatal, causada por clamídia, que eu já adiantei para vocês, não faz parte do diagnóstico diferencial de síndrome folicular, porque bebê não faz folículo. A gente tem o quadro de conjuntivite de inclusão do adulto, né? Que é um quadro também causado por clamídia trachomatis. E a gente tem o tracoma. Falando especificamente das síndromes foliculares causadas pela clamídia trachomatis, a gente tem o tracoma, que vai ser causado pelos sorotipos A, B, BA e C, e a conjuntivite de inclusão do adulto, que é causada pelos sorotipos D e K. Eu já adianto para vocês que, assim, a conjuntivite de inclusão do adulto é basicamente uma IST, né, uma doença sexualmente transmissível. E a conjuntivite neonatal, ela vai ocorrer por contaminação no canal de parto. Então, os sorotipos são os mesmos. É a mesma bactéria que está contaminando. Então, tanto a conjuntivite de inclusão do adulto quanto a conjuntivite neonatal vão ser causadas pelos sorotipos de D a K. E aqui, o Iago falou no nosso softcast do ano passado uma dica que eu achei boa. Ele falou que a conjuntivite de inclusão do adulto é causada pelos sorotipos de D a K. Então, essa foi uma das dicas do Iago que eu acho que valeu a pena repetir. Boa, olha aí. Um abraço pro Iago. Um abraço, Iago. Bom, vamos partir agora para falar especificamente do tracoma. Gente, tracoma é uma doença, assim, graças a Deus, um dia a gente vê pouco, né? Mas é uma doença importante em áreas subdesenvolvidas. A gente lembra que a transmissão pode ser por contato direto, por fomites ou através de moscas domésticas. Então, de fato, está associada a uma condição de higiene bastante baixa, né? E existem alguns estágios clínicos do tracoma. A gente tem aqueles 2 estágios iniciais, que geralmente acometem crianças, estão mais associadas à transmissão, à fase aguda, né, da infecção, que vai ser o tracoma folicular e o tracoma folicular intenso. No tracoma folicular, a gente vai encontrar pelo menos 5 folículos com mais que 0,5 milímetros na conjuntiva tarsal. E aqui, pessoal, nessa forma de tracoma, né, tracoma folicular, a gente pode ter alguns folículos também na região do limbo. Esses folículos na região do limbo podem necrosar. E essa necrose vão gerar isso que a gente está vendo, né, na imagem, que são as fossetas de Herbert, né, um achado patognomônico do tracoma, que a gente já pode ter aqui nesse estágio de tracoma folicular. E existe também, né, o tracoma folicular intenso. No tracoma folicular intenso, a gente vai observar um apagamento de pelo menos 50% dos vasos conjuntivais. Esse paciente, pessoal, ele pode acabar evoluindo para uma fase um pouco mais sequelar, cicatricial. Então, ele vai partir para a próxima fase, que é o tracoma cicatricial, que é onde a gente encontra a linha de Alt ali, que a gente está vendo na imagem. Essa cicatriz que a gente vê na conjuntiva tarsal pode gerar uma retração, que vai gerar algumas alterações no posicionamento da margem palpebral. E a gente parte para o próximo estágio clínico, que seria o tracoma triquiático, né? Que é onde a gente vai encontrar triquíase e também entrópio cicatricial.
Um último estágio, o estágio final do tracoma, que seria realmente o estágio que estaria associado à cegueira, é o estágio de opacidade corneana. E quanto a diagnóstico, pessoal, o diagnóstico de tracoma acaba sendo clínico, né? Muitas vezes realizado ali pelo profissional da unidade básica de saúde. Mas a gente pode, de alguma forma, tentar isolar ou identificar a clamídia? A gente pode, né? A gente lembra da coloração de Gienza, que a gente vai encontrar aquelas inclusões intracelulares, né? A gente tem a possibilidade de fazer cultura, né? A gente tem que lembrar do meio de cultura McCoy ou McClamidia, como a gente lembra, como a gente fala em aula, né? E lembrar também, pessoal, que a clamídia, ela pode ser identificada, tanto na conjuntivite de inclusão do adulto, na conjuntivite neonatal, também no tracoma, através da imunofluorescência. E aí você tem que lembrar aqui comigo que quando você vai fazer a imunofluorescência, você não pode pingar colírio de fluoresceína. Porque se você coloca lá fluoresceína na sua amostra, você vai falsear o seu resultado, vai gerar um resultado positivo devido ao colírio que você pingou, tá? Quanto ao tratamento do tracoma em si, eu vou querer lembrar vocês do protocolo SAFE, né? O protocolo SAFE, ele traz o quê? O S significa surgery, que seria a questão de cirurgia, sobretudo quando a gente tem alterações de margem palpebral, então corrigir triquíase, corrigir entrópio. O A seria de antibiótico, que aqui eu quero lembrar vocês da azitromicina, 1 grama via oral, dose única, geralmente é o tratamento de escolha. O F é de facial cleaning, né? Então, questão de melhorar a higiene, seria mais uma medida individual. E o E seria de environment, que seria uma tentativa de melhora de saúde pública, né? Uma questão de melhorar a infraestrutura do ambiente que aquele paciente está inserido, porque muito provavelmente não é um ambiente tão salubre assim. Falando um pouquinho agora da outra forma de conjuntivite folicular causada pela Chlamydia trachomatis, que é a conjuntivite de inclusão do adulto. Aqui eu já adiantei para vocês que é uma doença sexualmente transmissível, então geralmente vai afetar na sua prova, vai ser um paciente, um jovem sexualmente ativo, que ele vai ter uma história de uma conjuntivite folicular já há algum tempo, arrastada, que não está melhorando. Geralmente é uma conjuntivite leve, não tem pseudomembrana, não costuma ter esse tipo de complicação. Mas é um quadro arrastado que claramente não é justificado por um quadro adenoviral, por exemplo. E aqui o tratamento é com azitromicina, 1 grama via oral. E a gente tem que tratar sistemicamente, porque esse paciente muito provavelmente está tendo algum outro sintoma sistêmico. Então, você tem que perguntar se o paciente está tendo algum corrimento, algum sinal, algum sintoma de uretrite ou de cervicite. E aí, pessoal, lembrar que é um IST, então tem que investigar outras ISTs e também convocar parceiros sexuais. Passando para nosso próximo diagnóstico, né, nossa próxima síndrome folicular, seria a síndrome óculo-glandular de Parinot. E aqui, pessoal, síndrome óculo-glandular de Parinot, a gente vai lembrar daquele paciente que cursa com conjuntivite folicular granulomatosa, geralmente unilateral, associada a um comprometimento de linfonodo, né? Então, ele vai ter uma linfadenopatia associada. Diversas etiologias são possíveis para esse quadro, para essa síndrome. A mais comum e o que mais cai em prova é a Bartonella. E aqui eu quero lembrar vocês também que a Bartonella pode causar neuroretinite. Então, sempre que a gente encontra um quadro de síndrome óculo-glandular de Parinot, a gente precisa avaliar o fundo de olho do paciente, porque ele pode ter alguma complicação no fundo de olho também. E aqui lembre comigo do tratamento. Tratamento de primeira linha para Bartonella é a doxiciclina. Uma última forma de conjuntivite folicular que cai bastante em sua prova é a conjuntivite medicamentosa. E aí você precisa lembrar do tartarato de brimonidina como importante causa desse tipo de manifestação. Então, gente, aqui a gente finaliza a parte de síndromes foliculares. Eu quero passar agora para a conjuntivite neonatal, que é aquela conjuntivite que vai afetar bebezinhos com menos de 1 mês de idade. E aqui existem 3 etiologias principais, né, para a conjuntivite neonatal. A gente tem a conjuntivite química, geralmente associada ao nitrato de prata, né, o colírio que a gente pinga para profilaxia. Geralmente, os sintomas surgem dentro do primeiro dia de vida do paciente, é um quadro mais leve. A gente tem que lembrar também da conjuntivite pelo gonococo, e aqui é um quadro mais grave, mais exuberante, com risco de perfuração corneana, que vai surgir entre o 3º e 4º dia de vida do bebê. E a terceira etiologia seria a conjuntivite pela clamídia, também a Chlamydia trachomatis, sorotipos de DAK, né, os mesmos sorotipos da conjuntivite de inclusão do adulto. Né? E aqui você precisa lembrar que é um paciente que tem risco de pneumonia, né, de pneumonite, tá? Mais uma vez, lembrando, a conjuntivite neonatal não tem reação folicular. E uma diferença aqui da conjuntivite por clamídia no neonato e do adulto é que no neonato, frequentemente, a gente encontra pseudomembranas, tá? Sempre é importante, pessoal, lembrar que conjuntivite neonatal é
urgência oftalmológica, emergência oftalmológica, né? Então, é muito importante que você interne essa criança, faça uma avaliação sistêmica, faça o tratamento o mais rápido possível. E eu queria que você comentasse, Gui, porque ano passado até caiu na prova essa questão da mudança dos colírios usados para profilaxia de conjuntivites neonatais, porque isso foi até um tema de um Rio seu. Uhum. Teve uma questão na prova, mas acabou sendo anulada, não foi isso? Não, Não, não não. foi. Não É, foi? foi. Não, foi anulado, Olha, não. eu É. confundi então. Mas é isso mesmo. A gente tem o método clássico, né, que é o método CREDEI, com nitrato de prata 1%. Porém, esse método, ele causa conjuntivite química, né, um colírio bastante irritativo, e ele não tem uma cobertura tão boa assim, né, para clamídia. Então, ele tem sido substituído, né, isso já era substituído antes, porém teve uma nota técnica no passado do Ministério da Saúde, sugerindo a mudança, né, do método CREDEI pelo uso da iodopovidona, eritromicina ou tetraciclina tópica, já ali logo depois do parto, e independente se o parto é vaginal ou cesárea, tem que ser realizado em todos os bebês, na tentativa de prevenir tanto clamídia quanto gonococo, né, com etiologias ali de conjuntivite. São colírios que têm um espectro melhor e são mais confortáveis para o bebê. E tem que lembrar da iodopovidona como uma ótima opção para serviço público, porque é mais barato e é também um frasco de fácil conservação. É isso. Perfeito. É, porque isso, até peço desculpa, achei que tinha sido anulada, mas foi uma questão que teve É. você falando desse conteúdo e ajudou muita gente a É lembrar que da foi prova, né? solicitado bastante recurso porque essa nota técnica não estava na referência do concurso. Então a gente fez recurso para essa Foi por questão. isso, na época, né? Mas como a gente postou o Rios, aí o CBO não anulou, porque né, o nosso Rios é Tava muito bem referência para o dado. concurso. Exatamente. Bom, já que a gente falou da conjuntivite neonatal pelo gonococo, temos que lembrar que a conjuntivite pelo gonococo pode afetar adultos também, né? Quando afeta adultos, a gente vai ter esse quadro de conjuntivite hiperaguda. E aqui, pessoal, assim, é um quadro que se você já viu, você não vai esquecer nunca mais, porque é um quadro desesperador. É um paciente que tem aquela conjuntivite extremamente mucopurulenta, uma secreção que chama muita atenção, não só pela quantidade, mas pela rapidez que ela se forma logo depois que você limpa, né? E assim, é um quadro que a nossa preocupação é sobretudo com a córnea. A gente precisa avaliar a córnea desse paciente. Lembra comigo que a Neisseria é uma das chilenas, então consegue penetrar o epitélio íntegro. Esse paciente com conjuntivite hiperaguda pode acabar evoluindo com ceratite e com perfuração corneana. E aqui, pessoal, quando a gente tem um quadro de conjuntivite hiperaguda pelo gonococo, o tratamento é sempre sistêmico, sempre, associada ao tratamento tópico adjuvante. Porém, se você tem comprometimento de córnea, você precisa internar o paciente. Porque, veja bem, se você não tem comprometimento corneano, você passa ceftriaxona, 1 grama, dose única, tá feito. Porém, se o paciente tem comprometimento corneano, você precisa internar o paciente para fazer a ceftriaxona 1 grama de 12 em 12 horas por 3 dias. E aqui na imagem, a gente realmente consegue perceber uma córnea extremamente afetada, praticamente em melting aqui, conteúdo purulento aqui, e a íris aqui passando por uma área de perfuração, né? E uma dica, assim, que eu acho que é mais até para a vida prática, nem tanto para a prova. Pode ser para a prova também, mas para a vida prática. Lembrar que 1/3 dos pacientes com gonococo tem co-infecção com clamídia. Então, gente, não se justifica você fazer o tratamento com ceftriaxona e não dar aquela dose única de azitromicina 1 grama. Então, faz parte do protocolo, né? Você precisa investigar outras ISTs, você precisa convocar parceiros, você dá ceftriaxona para cobrir gonococo e você dá azitromicina 1 grama via oral dose única para cobrir clamídia. Uma outra forma de conjuntivite, que aí seria ainda mais rara, mas que talvez seja ainda mais comum na prova, porque cai muito, é a conjuntivite lenhosa. Conjuntivite lenhosa, pessoal, também é um quadro que chama muita atenção, porque é esse paciente que forma essas membranas verdadeiras, né? São membranas bastante espessas, que são bem aderidas à conjuntiva do paciente. É um quadro que surge desde a infância, geralmente, está discretamente mais comum em mulheres, pode ser bilateral em 51% dos casos, e aqui pode ser inclusive de herança autossômica recessiva. A etiologia envolve a deficiência do plasminogênio tipo 1. Então, como a gente tem a deficiência do plasminogênio, a gente não vai ter a degradação da fibrina. Então, não vai formar, por exemplo, plasmina. Então, lembra, conjuntivite lenhosa, a gente tem baixo plasminogênio tipo 1, a gente tem pouca plasmina, a gente vai ter excesso de fibrina. E é esse excesso de fibrina que forma essas membranas verdadeiras sobre a conjuntiva tarsal. E aqui, pessoal, o tratamento de conjuntivite lenhosa
é uma confusão. Primeiro porque é algo raro, ninguém tem experiência de tratar isso. Quem trata já tratou 1, 2, no máximo 3 pacientes. Não é ninguém que tem uma grande experiência para te falar qual é a melhor forma de tratar isso. Isso não existe. Nas versões mais antigas do CBO, eles traziam que o tratamento de primeira linha seria realmente fazer a reposição de plasminogênio. Na versão atual do CBO, eles já são um pouco mais humildes, eles trazem algumas opções, já trazendo que essas opções nenhuma é padrão, né? Então, a gente pode repor plasminogênio? Pode. A gente pode associar corticoide para fazer imunomodulação? Pode. A gente pode fazer heparina, ciclosporina, soro autólogo? Pode. Então, assim, a gente sabe, quando a gente tem muita opção é porque nada funciona tão bem assim, né? É mais ou menos isso, quando tá conjuntivite lenhosa. Então, dessa parte, gente, de síndromes foliculares e outras conjuntivites mais estranhas e que gostam de cair na sua prova, era isso que eu queria conversar. Queria partir agora para base de esclera, pode ser? Manda ver aqui. Base de esclera é super importante a gente lembrar de embriologia. E embriologia de base de esclera é algo super legal de lembrar, porque assim, tem um detalhe que é esse detalhe que cai na prova, né? Tem uma origem mista, né? A maior parte da esclera, ela vai ter origem nas células da crista neural. Porém, a porção temporal da esclera, ela tem origem nas células mesodérmicas, e isso despenca em prova justamente por conta dessa exceção. Além disso, lembrar que a esclera ela é formada de anterior para posterior e de interno para externo. De embriologia, seria isso que você precisa levar para a sua prova. Outra coisa que eu quero que você leve para a sua prova é em relação à espessura da esclera. A esclera ela é mais espessa na região de polo posterior e ela é mais fina sob a inserção dos músculos retos. Porém, isso não basta, você precisa saber os números. No polo posterior, você vai ter uma espessura de 1 a 1,5 milímetros, né, da esclera. Na região de equador, antes de chegar na inserção dos músculos retos, você vai ter ali uma espessura de 0,5 milímetros. Chegando abaixo da inserção dos músculos, você vai ter a região mais fina, que é 0,3 milímetros. À frente da inserção dos músculos retos, a esclera volta a se espessar, chegando ali na região perilimbar a 0,8 milímetros. Lembrando que em idosos, a esclera é ainda mais espessa e opaca. Então, não se confunda, por exemplo, com as placas senis. Né? Placas senis, que são aquelas placas que a gente vê geralmente na região horizontal, paralela à inserção dos músculos retos horizontais. Parece que você está vendo por transparência, por um afinamento. Na verdade, não é isso. Né? É uma degeneração ali da esclera mesmo, degeneração cálcica, e que o paciente tem, na realidade, uma esclera mais espessa, não é mais fina. Tá? Isso acontece com os pacientes idosos. E já que falamos, né, dessa região mais fina da esclera, vamos lembrar também dos sítios que a esclera tem uma maior susceptibilidade a se romper. Então, pessoal, são 3 sítios principais. Pode se romper nessa região mais fina, que é justamente abaixo da inserção dos músculos retos, mas pode se romper também na região contralateral ao local do trauma contuso, geralmente na forma de um arco perilimbar. E aqui a gente tem um terceiro lugar que tem tudo a ver com isso, porque assim, geralmente o local de trauma contuso é na região lateral. Então, você vai dar um soco em alguém, você vai dar um soco na região temporal, né? Então, onde que vai se romper? Vai se romper na região nasal. E é por isso justifica o fato da região nasal e nasal superior da esclera serem sítios frequentemente sujeitos à ruptura de esclera por trauma contuso. Essa parte que você falou até agora é uma das partes que mais cai de base. Então, pessoal, guardem esses números, essa questão da espessura da esclera, locais que ela tem mais chance de ter alguma ruptura, isso é fundamental. E sempre lembrando, quando você estiver aí estressado com a prova do CBO, não dê um soco no coleguinha, vai no saco de boxe, dá um soco no saco de boxe, vai praticar um esporte, exercício físico, né? Mas Vai assistir o jogo do realmente, Cruzeiro, né? agora na fase boa pode assistir porque tá valendo a pena. Mas realmente essa questão de base de esclera, tudo que o Gui falou aqui, vocês anotem, guardem bem, porque isso cai muito. Acabou de cair, inclusive, na prova do CBO 2025, exatamente esses locais com maior suscetibilidade à ruptura, Se no não me caso engano, do era de trauma da nasal, né? esclera. Qual que era nasal superior a resposta? Acho que era exatamente isso, ou tinha alguma coisa a ver com a musculatura, não lembro exatamente, mas são esses tinha 3 essas locais, palavrinhas. não tem um local mais do que o outro, são os 3 locais mais susceptíveis, né? Isso. Abaixo da inserção, quadrante nasal, nasal superior, e na região contralateral, no arco perilimbar, contralateral aonde onde sofreu o golpe, né? Onde sofreu o trauma contuso, que há um mecanismo de contragolpe ali. E já que falamos de números, né, de espessura e tudo mais, a gente tem que lembrar também do número da espiral de Tillot, né? A gente lembra do telefone 55656977,
E a gente tem que lembrar que o reto medial é o que está mais próximo ao limbo. Ele está ali distando 5,5 milímetros. O segundo lugar seria o reto inferior, que dista 6,5, reto lateral 6,9 e reto superior 7,7 milímetros. E aqui a gente está falando dos retos, né? Porque o oblíquo vai estar ainda mais distante. O oblíquo superior está a 14 milímetros e o oblíquo inferior está lá na mácula, né? 17 milímetros do limbo. Outros detalhes que eu acho que é importante a gente lembrar também para não ter confusão. Então, assim, lembra que a esclera é um tecido ricamente inervado, né? A esclerite dói, porque a esclera tem muita inervação. Porém, o estroma da esclera, ele é avascular. A gente vai ter vascularização na lâmina fusca e na episclera, mas o estroma da esclera não tem vasos, assim como não tem vasos linfáticos também na esclera, tá? Outros detalhes é a questão do colágeno. A gente lembra que é a mesma coisa do colágeno da córnea, do estroma da córnea, colágeno tipo 1, exceto na região de lâmina cribriforme, que a gente vai ter bastante colágeno do tipo 3, e é também um tecido com baixa celularidade, sendo que a principal célula ali constituinte da esclera é o fibroblasto. Isso é muito interessante, né? Que a organização histológica do colágeno tipo 1 é desorganizada na esclera e organizada na córnea. Então, a córnea é transparente por conta disso e a esclera tem essa coloração esbranquiçada por conta também disso. Então, não é que são colágenos diferentes, igual o Gui muito bem frisou. Perfeito. Um outro item importante que o Bernardo traz na aula dessa parte de base de esclera é uma comparação entre a córnea e a esclera. E é interessante a gente lembrar alguns pontos, né? O primeiro ponto seria a questão da hidratação, né? Porque às vezes a gente acha que a esclera é mais hidratada justamente por ser branca, né? E não é isso. É branca justamente por conta da organização, da desorganização do colágeno, né? Quem é mais hidratado é a córnea. A córnea tem 78% de hidratação, enquanto que a esclera tem 68%. Um outro item a ser analisado é quanto à rigidez. E, pessoal, vocês têm que ter em mente que quando eu falo rigidez, eu estou falando quanto à capacidade de manter a forma inalterada. Gente, a gente mantém a forma inalterada da esclera, né? Imagina, se você mexe o olho, a esclera não pode se deformar, senão isso ia ter alguma alteração na formação de imagem, né? Então, a esclera é mais rígida do que a córnea. A córnea a gente consegue mudar a forma com maior facilidade. Agora, não confunda rigidez com resistência ao trauma. Quando a gente tem um trauma contuso, a gente tem uma maior probabilidade de ter ruptura no tecido escleral, não no tecido corneano. A córnea, ela é mais resistente ao trauma do que a esclera. Muito bem. Então, maravilha, vencemos essa parte de base de esclera. Vamos agora para a parte clínica, né, para falar das doenças com o Pedrinho. Então, pessoal, para finalizar, nós vamos falar de uma parte clínica que é muito interessante, que são as principais patologias que acometem a esclera, que são as episclerites e as esclerites. Então, pessoal, nós acabamos de revisar aqui base de esclera e a primeira coisa que nós vamos utilizar da base da esclera para que nós possamos entender bem o acometimento da episclerite, da esclerite, é que nós temos plexos vasculares superficiais e os plexos vasculares profundos. E aí, a episclerite, ela é uma inflamação da episclera, ou seja, essa parte superior que o Gui bem citou. E a episclera, ela gera principalmente um quadro ali de uma hiperemia, de um desconforto ocular, uma dorzinha leve, lacrimejamento, uma fotofobia, e ela é geralmente um quadro autolimitado, um quadro que preocupa menos, tá? Primeira coisa na sua anamnese que você tem que perguntar é se esse paciente ele sente dor. Se esse paciente ele chega com uma dor intensa, que ele não consegue fazer nenhuma outra atividade, isso a gente já pensa mais num quadro de esclerite. A episclerite, pessoal, ela na maioria dos casos é idiopática e acomete geralmente mulheres entre 20 e 60 anos. Porém, 30% dos casos, eles têm associação com algumas doenças sistêmicas. Então, sempre lembrar das doenças do colágeno e também a acne rosácea também é uma coisa importante. Pessoal, uma coisa também que cai na prova é saber que nós temos a forma simples, que ela é bilateral em mais ou menos 40% dos casos, e nós temos também a forma difusa, né? E também a forma nodular. A forma nodular, ela tem ali, igual o Flavinho acabou de mostrar pra gente, um nódulo ali que é menos comum e ela é bilateral em mais ou menos 13% dos casos. O que é importante na forma nodular aqui das episclerites? A gente tem ali uma mobilidade bacana, então a região ali do nódulo, ela pode ser mobilizada com cotonete. Perfeito. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem os plexos tanto superficiais quanto profundos? Para poder diferenciar
as episclerites das esclerites, né? Até assim, esse teste não é só para isso, tá, pessoal? Até deixando bem claro, porque foi um tema polêmico da prova desse ano e essa eu tenho certeza que foi anulada. O que acontece? Lá a prova falava, olha, se você faz o teste da fenilefrina, pinga o colírio e tem uma melhora completa da hiperemia, você tem, né, um acometimento de plexo vascular superficial. Se você pinga ali a fenilefrina e tem uma melhora parcial, você também tem um acometimento do plexo vascular profundo. Então, o teste da fenilefrina, ele, em um conceito mais assim, anatomopatológico, histológico, ele é para isso. Agora, clinicamente, ele é para quê? Para você ter uma diferenciação entre episclerites e esclerites. Então, a prova ela tinha essas duas opções. Ela considerou primeiro só essa alternativa um pouco mais histológica, mas depois tiveram que anular porque é para isso que a gente utiliza. Uma coisa importante também, pessoal, é a seguinte: é a concentração da fenilefrina. Controverso, tá, pessoal? A gente não consegue dar uma resposta se é 2,5% ou 10%. Então, o pessoal todo ano vem perguntar, mas é 2,5% ou 10%? As duas, a Academia Americana e o CBO não entram em um consenso muito em relação a isso, tá? A academia fala 2,5, o CBO fala 10, e aí as duas são literaturas de prova, então... Eu acho que, na verdade, o mesmo livro fala as duas... Acontece, é raro, mas acontece com frequência, E isso, mais importante então, é saber qual que é a lógica do teste da fenilefrina. E aí, pessoal, o tratamento. Geralmente tem uma melhora ali espontânea em 2 semanas, geralmente. E se o paciente estiver muito incomodado, nós podemos prescrever ali um anti-inflamatório tópico, um lubrificante para melhorar. E corticoides a gente não deve prescrever aí, não deve prescrever nem o corticoide tópico e nem o sistêmico para caso de episclerites. Então, uma última coisa que também é importante saber é que elas podem ser setoriais ou difusas, né? Então, aqui a gente tem episclerites mais setoriais nas duas fotos, mas ela pode ter um acometimento difuso. E a coisa, como você bem comentou, Pedrinho, é que, por exemplo, nessa forma nodular, além da gente utilizar, por exemplo, o cotonete para realmente ver esse nódulo se mexendo, a gente pode também usar o mesmo cotonete para a gente ter realmente essa ideia aí da anatomia, se o vasinho que está mais engurgitado, se é esse mais superficial, que aí mexeria com o cotonete, falaria mais a favor da episclerite, ou se você mexe com o cotonete e vê que é um vazão que está mais para trás lá, que tá estagnado e está dilatado, é porque vai falar mais a favor do que você vai comentar agora, né, das esclerites. E uma outra coisa interessante é que o exame biomicroscópico, ele é, claro, importante, mas nós temos que avaliar esse paciente fora da lâmpada de fenda, né? Então, fazer uma ectoscopia para ver o padrão de hiperemia e com uma luz ambiente, né? Então, lá no ambulatório do Hospital das Clínicas, até o ambulatório da UVEIT, ele tinha contato ali com a janela, com o mundo exterior, o único, né? Exato. Mas, com certeza, os nossos chefes lá, o Dr. Irata e a doutora Joyce, cobraram isso justamente porque eles sempre ensinam que nós devemos fazer essa avaliação antes da lâmpada de fenda, fazer a avaliação da ectoscopia para justamente conseguir evidenciar melhor esse padrão de hiperemia e esse padrão aí de acometimento vascular. E aí, pessoal, esclerite é um quadro, né, que aí ele tem mais nuances até para a prova, com certeza a patologia da esclera que mais cai em prova. E as esclerites, pessoal, elas cursam com um quadro álgico, né, um quadro de dor intenso. Então, a anamnese, ela é muito importante nesses casos. Clinicamente, ela é mais comum em mulheres de meia idade e ela é bilateral em cerca de 50% dos casos. O que cai na prova de esclerites? Primeira coisa, a gente tem que fazer a classificação dessas esclerites. Então, primeira coisa é diferenciar entre as esclerites anteriores e as esclerites posteriores. As esclerites anteriores, elas são cerca de 70% das esclerites, e as esclerites posteriores, elas são esclerites que nós já até comentamos lá no módulo de órbita. Então, as esclerites posteriores, elas também são os pseudotumores orbitários anteriores. Então, toma cuidado com isso, pessoal, porque é a parte ali mais anterior da órbita, mas é uma esclerite posterior. E aí, falando um pouco da esclerite posterior, já que nós temos aqui essa imagem, o que cai mais na prova é o sinal ultrassonográfico dela, que é o sinal do T. Mas também é importante nós sabermos que nós temos ali uma característica clínica ali de baixa acuidade visual, dor intensa, descolamentos de retina serosos. Isso é muito importante. Podemos até, né, ter quadros muito graves com
com acometimento ali da esclera posterior. Então, ficar sempre atentos a isso. E aí, falando agora mais da parte anterior, nós temos agora uma nova subdivisão. Nós temos da parte anterior, nós temos as esclerites não necrosantes e as esclerites necrosantes. Então, a anterior não necrosante, ela é a forma mais comum e é importante saber que nós temos também, nesses casos, a forma difusa e a forma nodular, que nós temos que ficar sempre espertos. Todos os casos de esclerites, aqui você tem que saber, Gui lá no ambulatório de uveíte, com certeza ele fala isso sempre, você tem que investigar a associação sistêmica, é obrigatório, mesmo se for uma forma ali anterior não necrosante, você tem que investigar, tá? E todas as esclerites, todas, têm tratamento sistêmico, tá? Não necessariamente intravenoso, tá, pessoal? Pode ser ali oral, porém, não é com colírio tratamento de esclerite, é tratamento sistêmico. Isso aqui você tem que guardar, anotar e guardar. E qual que é a principal patologia sistêmica associada com as esclerites? É a artrite reumatoide, tá? Então, a artrite reumatoide, ela pode gerar forma anterior não necrosante, pode gerar anterior necrosante, tem o tipo dela, que é o tipo da prova, o queridinho da prova, que é a escleromalácia perforans, porém, ela é a principal, tá, pessoal? E uma coisa interessante também é a seguinte, se você tem uma esclerite nesses pacientes, você tem ali um aumento da mortalidade em 5 anos desse paciente, então é um paciente sistemicamente muito grave. Então é uma coisa importante de sabermos. Em relação à artrite reumatoide, a prova gosta inclusive de cobrar até o que nós devemos pedir para esse paciente. Então, temos o fator reumatoide, né, que ele tem uma sensibilidade muito importante, mas o mais específico é o anti-CCP, que é uma questão aí que sempre cai na prova. Porém, outras patologias do colágeno também causam esclerites. Então, poliarterite nodosa pode causar, granulomatose como poliangeite, até como uma das manifestações iniciais da doença. Geralmente na artrite reumatoide é algo mais tardio, mais ali na granulomatose com poliangeite pode ser a primeira manifestação da doença. E eu lembro bastante também que é uma doença pouco conhecida, mas é a policondrite recidivante, que é muito comum cursar com esclerite. Então, a principal aí é a artrite reumatoide, até uma doença mais comum, mas essas outras elas podem cair. Até no nosso simulado, eu montei uma questão uma vez que foi o seguinte, um paciente era assim, uma orelha lá com a policondrite, falava qual é o sintoma ocular associado, né? Então, parecia a prova lá da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia, não da prova de CBO. Mas é uma associação sistêmica importante de saber, né, Gui? Se você que tem uma experiência prática aí com esclerites, né? Não, com certeza. Uma pergunta só que eu sempre gosto de fazer paciente, quando, né, na suspeita de esclerite, é se ele tem algum horário que ele tem mais dor. Né? Geralmente o paciente com esclerite, ele acorda pela dor. Então, só toda a questão, ele traz um paciente que ele acorda porque ele tá com tanta dor. Isso na oftalmologia é esclerite, sabe? Não tem um outro diagnóstico que eu consigo pensar que acorde o paciente de tanta dor. Outra característica é que a dor piora a movimentação ocular, que nem a gente vê na neurite, né? É uma característica importante das esclerites, né? É isso de acordar, eu me lembro pelo menos de 2 situações na prova, né? Você falou aí de acordar doendo, lembra aí das esclerites, e acordar sem enxergar, um quadro indolor, tem que lembrar da noia não arterítica, né? Perfeito. E isso aí é muito interessante, né? Realmente, a anamnese aqui nas esclerites, ela vai definir muita coisa. Então, lembrar também da anamnese sistêmica, isso é fundamental. E aí, pessoal, a hiperemia da esclerite, ela é uma hiperemia mais profunda, violácea, e uma coisa que também é pegadinha de prova é, o teste da fenilefrina, ele melhora sim a hiperemia das esclerites, mas não melhora totalmente, porque ele melhora a hiperemia do plexo superficial, mas não melhora do profundo, tá? Pessoal, vamos falar agora do tipo de esclerite, que é o tipo da prova, que é o tipo mais importante da nossa prova, que é a escleromalácia perforans. Pessoal, é um tipo que ele tem algumas características peculiares. É muito associado com doenças sistêmicas, geralmente com a artrite reumatoide. É bilateral e não cursa com quadros álgicos na maioria dos casos. Assim, é o clássico, né? Não cursa com dor, né? Antigamente eles falavam até esclerite sem inflamação, mas isso histopatologicamente não é um conceito adequado, né? E
O que que é importante nesses casos? Às vezes o paciente, você olha, tem um fiapinho, a esclera dele é um papel, e ele tá 20/20 de visão, ele não tem uma sintomatologia ali tão clara naquele momento. Porém, você tem que tomar cuidado, porque você tem uma perfuração ocular com traumas mínimos, tem formação de estafiloma, você tem que tomar bastante cuidado com esses casos, tá bom, pessoal? A gente dá ovo, a gente fala que a gente tem mais medo do olho claro do que do olho vermelho. O olho vermelho tá tudo certo. Agora, aquele olho ali, Aquele olho muito ali, mais perigoso. Mesmo quando teria o necrosante, né? Quando a gente vê aquela área exato. branca, a gente sabe que pode dar muito ruim. Exatamente. Então, isso tem que ficar bastante atento. E uma outra coisa também importante é, existem esclerites infecciosas, né? Então, você pode ter esclerites ali causadas ali por sífilis, varicela, estáfilo, estrepto. Então, eu tive um paciente que teve uma esclerite infecciosa, ele já tinha uma área de uma PUC, e aí ele fez uma esclerite infecciosa por cima. Então, tem que descartar também quadros infecciosos. Então, a gente fala muito de doença de colágeno aqui, mas temos as esclerites infecciosas. Temos esclerites também pós-cirúrgicas, né? Então, alguns pacientes que têm aí doenças do colágeno e vão fazer uma mínima manipulação ali, eles podem desenvolver, né? Então, até teve um paciente lá nosso, do nosso serviço, que fez uma cirurgia de exéreas de pterígio e desenvolveu uma esclerite pós-cirúrgica, assim, que deu um grande trabalho para a gente poder resolver, saiu bem, mas deu bastante trabalho. Pterígio, introflexão escleral, FEC, né, fasectomia extracapsular, estrabismo, são todas cirurgias aí que podem estar associadas, realmente. Uma coisa assim, só de esclerite infecciosa. Assim, quando é um quadro, por exemplo, bacteriano, por pseudomonas, a gente vai ter uma história sugestiva, assim, de trauma, de cirurgia, então vai conseguir guiar um pouco a gente. Quando é uma esclerite, por exemplo, zoster, também a gente vai ter a lesão cutânea. Eu tenho muito medo de esclerite por sífilis, porque eu já tive paciente que chegou usando corticoide em altas doses pela esclerite e era sífilis, sabe? Então, não esquecer de pedir sorologia para sífilis sempre, assim. Lembrar também dos pacientes no passado que fizeram pterígio, fez beta-terapia, mitomicina, tudo isso pode acabar evoluindo com um quadro de necrose escleral, que é, enfim, alguns consideram como esclerite ou algo que simula uma esclerite síndrome necrosante, né? E é algo bem perigoso. Eu não gosto nem de falar muito de beta-terapia, porque na nossa Copa Interoftalmo, que, né, eu e o Flavinho estávamos pela equipe da USP, o Gui estava pela equipe da Unifesp, a gente quase classificou para a final, mas eu confundi beta-terapia com bracterapia. Bracterapia. Aí a gente foi Nossa, eliminado, perdão. e aí o pessoal lá do centro oftalmológico lá, um abraço pros meninos lá, foram até os que ganharam o nosso ano, mas passou perto, mas realmente, mas isso é muito importante, a gente vê muito ainda, né? Então, Sim. a gente vê bastante. E tratamento, ele muda, né? Se for uma forma não necrosante, de uma forma necrosante, né, pessoal? Então, para formas anteriores não necrosantes, tratamento, ele é tópico? Nunca. Ele é tratamento via oral. A gente geralmente faz ali, começa com anti-inflamatórios não esteroidais por via oral, e o primeiro parâmetro que melhora é sempre a dor. Então, você não vai observar ali se houve uma melhora da hiperemia desse paciente, porque a hiperemia não melhora de uma hora para outra, mas a dor tem que melhorar. É igual lá em úlcera de córnea, né? Primeiro parâmetro para saber se houve uma melhora ou uma resposta ao tratamento é a melhora da dor. E aí, se essas esclerites não forem melhorando, aí a gente evolui para a corticoterapia via oral e pode até considerar ali subtenoniana para a gente poder tratar essas esclerites refratárias. Agora, esclerite necrosante, gente, é pé na porta. É claro, né? Se for uma infecciosa, tratar a causa base, mas se for uma esclerite necrosante, nós temos que fazer pulsoterapia, fazer ali, né, então, uma pulso com corticoterapia e também depois associar a imunossupressão, mesmo que você não ache uma doença sistêmica associada. Claro que se tiver uma doença sistêmica associada, você vai imunossuprimir com base nessa doença sistêmica, né? Mas tem que entrar com o pé na porta, tá, pessoal? E nas esclerites infecciosas, aí você pode considerar também usar colírios fortes ali e coletar cultura para saber justamente de qual que é o micro-organismo que a gente está tratando. Então, de esclerites, pessoal, era mais isso. E guardem bem a escleromalácia perforans aí, que é a queridinha da prova, e ela sempre é uma aposta para cair na prova teórico-prática. Muito bem, galera. Então, acho que nessa hora que a gente esteve aqui batendo esse papo um pouco mais contraído, a gente espera de verdade que isso possa ter te ajudado a revisar esses temas que
Apesar de em um primeiro momento a gente pensar que é menos importante do que, sei lá, ceratite infecciosa, do que distrofia de córnea, a gente começou falando exatamente da importância que esses temas têm, não só na prova teórica 2, mas também até mesmo na prova de imagens. Vocês viram aí esse tanto de imagens ricas que a gente trouxe para você, que a gente esmiuçou aqui em detalhes com as palavrinhas-chaves. Então, em nome de nós três aqui, a gente agradece bastante a sua presença, ter assistido aí. Curte mais uma vez aqui o nosso podcast, se inscreve no canal para você ficar ligado nas nossas próximas revisões. Um forte abraço para você e até a próxima.